Tudo bem por aí? Essa quarentena aí, hein, gente? E as mães, como que as mães estão? Com os meninos em casa. Vamos falar um pouquinho dessa maternidade, né? E de como a gente tem possibilidades de ter uma maternidade, né, gente? Realmente plena, gostosa, uma maternidade leve, desde que a gente escolha, né? Desde que a gente fale sim realmente para nossa relação com os nossos filhos, né? Então, boa noite. Tudo isso, viver essa maternidade é uma escolha, né? E eu sei que muitas vezes a gente tá muito repleta, né, gente, dos excessos do mundo, de tanta coisa, né, que a gente precisa fazer, de tantas cobranças, de tantos papéis, e com isso a gente acaba se perdendo, inclusive na maternidade. Eu falei sobre isso hoje. Às vezes a maternidade sempre foi um sonho para algumas mulheres. Para outras não, né? A maternidade veio por causa da situação ou veio sem um planejamento prévio, mas independente da forma que foi, é importante que a gente fale sim para a nossa maternidade, que a gente realmente possa estabelecer uma relação leve, né, com os nossos filhos, que a gente possa estabelecer uma relação realmente de conexão, porque através da maternidade, gente, nós podemos mudar muito, né? A gente tem feito aqui, eu tenho recebido muitos retornos dessas últimas 2 lives, principalmente da criança interior e a live do Sleep Talk, né? É um método de comunicação entre mães e filhos, né, pra gente se refazer das expectativas, das culpas, reprogramar crenças que por algum motivo pode ser que os nossos filhos tenham absorvido, né, crenças deturpadas, crenças disfuncionais que fazem com que eles se sintam menos, né? Então, é tão importante, né, através dos nossos filhos, a gente rever o nosso próprio campo emocional. E aí eu queria falar da nossa convidada hoje, de qual foi o objetivo, né, desse convite, porque ontem ela até brincou no Instagram, ela falou assim, nossa, gente, eu fiquei pensando, o que eu tenho para acrescentar, né, que a Marcela me chamou, e na verdade, Luísa, né, e várias mães, eu tenho certeza, que tem muito a acrescentar, porque o nosso objetivo é sair dessa maternidade idealizada, dessa maternidade cheia de culpa, né, gente? Porque para a mãe ideal só resta culpa. Não tem outro lugar para a mãe ideal, né? A mãe ideal, ela tá nesse lugar de culpa até para o próprio filho, né? É inacessível ao filho. Então, o que eu quero trazer é essa maternidade real. Pessoas que vivenciam a maternidade real, mas que disseram sim para essa maternidade e que transmitem todo esse carinho no cuidar, que transmitem toda essa leveza, toda essa conexão no ato de maternar os filhos, mesmo diante dos desafios, né? Porque não é que é fácil, né? Faz isso, a Luísa faz isso porque a vida dela é fácil? Não, ela faz isso porque ela fez uma escolha por isso, né? E é o que eu trabalho muito, né, com todas as mães que estão comigo há um tempo, que já me ouvem falar, né, que já me escutam aqui. É isso, né, gente? O processo, né, eu falo isso porque a minha meditação da abundância traz muito essa questão. As mudanças que nós queremos promover na nossa vida, a gente não vai buscar lá fora. Não é o ambiente, não é uma situação específica, não é o outro que vai conseguir trazer a leveza para minha relação, independente que tipo de relação for. Sou eu, né? A abundância que eu preciso de amor, de leveza, de conexão, de carinho, de saúde, de dinheiro, aqui, ó, tá aqui dentro, desde que eu me comprometa no nível que às vezes eu nunca fiz antes, um nível de comprometimento, de responsabilidade com os meus propósitos, né? Então, nós vamos chamar a Luísa aqui e eu quero pedir algo especial para vocês.
né? Porque é a primeira vez que a Luísa faz uma live e eu sei como que é isso, viu, Lu? Que a gente fica nervosa, né? Que às vezes a gente fica sem saber muito, porque, né, é a falta da prática mesmo. Então, eu queria que vocês me ajudassem a acolher a Luísa com todo o carinho, né, que vocês têm, que vocês sempre demonstram comigo. Então, eu queria que vocês me ajudassem a acolher a Luísa também. Vou te chamar, viu, Lu? E é só você me aceitar aí. Então, eu queria que vocês me ajudassem a acolher a Luísa, né? Com muito carinho. Sou muito grata pelo sim que ela deu, né? Para a maternidade e para a nossa live. Então, vamos esperar. Oi, Oi! querida! Ei, Marcela! Tudo bem? Eu também, você. Boa Tudo. noite, pessoal. Aí, Minha ó. primeira live, Marcela. Aí, ó. Não vai esquecer. Que bom. Vai ser especial só por ser a primeira. É verdade. Não é? Verdade. Lu, seja muito bem-vinda, né? Você sabe que eu tenho um carinho imenso por você. Recíproco, você E sabe também, né? eu sei que é recíproco isso. E foi por isso, né? Quando você falou assim, ai, por que será que a Marcela me chamou? Eu chamei porque eu acho que é muito nítido. Isso, gente, muito carinho de vocês. Olha ali, gente, ela arrasa demais na raça, cheia de coraçãozinho. Porque você transmite isso pra gente, né? Pra quem te acompanha. Eu já te conheço, né? De conviver mais com você, no time de vôlei. Gente, a gente jogava vôlei junto. Pensa nos arrasos. Então, eu tenho contato com você, mas as pessoas, né, que te veem através do Instagram, eu vejo o quanto isso é real, sabe? O quanto você realmente falou sim, né, para sua maternidade, para sua vida. E é isso que eu queria na live de hoje, sabe? Porque às vezes eu falo de um ponto de vista meu, e aí eu quero falar assim, não, gente, eu quero mães reais com seus desafios, com as suas rotinas caseiras, né, com os seus desafios diários, seus diferentes papéis e que mesmo assim levam a maternidade de uma forma leve. Olha, eu falo que ser mãe sempre foi um sonho para mim, sempre, sempre, sempre. Desde pequenininha eu brincava, eu gostava de boneca grande, não gostava de Barbie, porque eu queria brincar de ser mãe mesmo. Uhum. Então, desde sempre, esse era o meu sonho, né? E a Bia veio muito para realizar esse sonho. Só que ao mesmo tempo também a Bia veio para me dar um choque de realidade também. Porque a maternidade ela é muito romantizada, né? Uhum. Muito romantizada. O que a gente vê nas revistas, o que a gente vê no Instagram, o que a gente vê em filme, é muito romantizado a maternidade. E quando a Bia chegou, eu fiquei até um pouco assustada, porque eu não Uhum. conhecia essa parte real da maternidade, né? Que eu acho que é muito importante a gente falar dela também. Porque eu acho que Sim. muitas mães se sentem tipo em outro planeta quando o filho nasce, porque não sente aquilo tudo que todo mundo Uhum. fala que teria que sentir, né? Uhum. Então, no primeiro momento, quando um bebê nasce, claro que isso não é para todas as mães também, né? Mas eu fiquei muito assustada, né? O meu pós-parto, né? Meu puerpério, foi muito tenso, assim, porque eu idealizava uma coisa e foi outra coisa completamente diferente, né? Eu falo Uhum. que eu sempre amei a Bia desde o primeiro momento que eu vi ela, mas o amor é construído, né? Uhum. Hoje eu amo ela muito, muito, muito mais, não consigo Sim. nem mensurar do que do primeiro dia. E com certeza Uhum. amanhã vai ser mais, daqui a um ano vai ser mais, porque é construído, né? Esse Sim. amor. Então, o inicinho foi bem difícil, porque a gente ama, mas tem tanta coisa junto ali, né, Marcela? Uhum. De insegurança, de medo, um bebê que depende de você 24 horas do dia, noite Uhum. sem dormir, é o peito doendo, seja Sim. cesárea ou parto normal, tem dores pós também, né? Insegurança, hormônio, nossa, é uma Uhum. loucura mesmo o pós-parto, Uhum. né? Então a Bia veio para me ensinar muita coisa. Eu acredito que todos os bebês vêm com essa missão também, né? De Sim. ensinar a sermos mães, né? E É, com não, o tempo.
Pode falar. Sim, é porque eu falo assim, geralmente, gente, a gente escuta muito falando, né? Nasce um bebê, nasce uma mãe. Nasce, Uhum. mas às vezes não é naquele momento que a mãe vai nascer. A É. mãe vai sendo construída também. Às vezes tem mãe que nasce lá nos 2 anos do filho, porque Uhum. foi quando ela realmente se apropriou de tudo aquilo que está ao redor dela, né? Então, tem até uma aqui falando que é gestante, que estava ansiosa pela live, porque é o primeiro filho. Eu sempre, depois das minhas, né, maternidades, eu sempre lutei muito por isso, sabe, Lu? Assim, gente, vamos conversar entre mulheres a maternidade real, porque Uhum. ninguém para falar da maternidade real, né? Ninguém. E além de não parar para falar da realidade da maternidade real, existe uma pressão encoberta aí de que, uai, não é o seu sonho, então não é possível que você não tá feliz, né? Não é Como que você tá possível. reclamando? Você não Sim. queria tanto, né? Uhum. Eu senti muito isso, porque a Beatriz sempre foi um sonho. Ela não foi, eu falo, planejada por mim, né? Mas por Deus ela foi planejada. Aham. Mas como sempre foi um sonho meu ser mãe, então a Bia foi muito desejada desde o momento que eu fiquei sabendo dela, né? A Uhum. gravidez toda, minha gravidez foi muito tranquila. Então me preparei muito para o parto normal. E já começou aí, né? No parto normal não foi o parto que eu tava sonhando, aquele parto que a gente vê nos vídeos bonitinhos do Instagram, né? Não foi aquilo que eu tava planejando. Foi o que eu precisava, eu acho, né? Que Deus planeja tudo do jeito que a gente precisa, até para crescimento. Mas já começou aí a tirar as minhas expectativas, sabe? Uhum. Enquanto a maternidade. E eu acho que a partir do momento que eu zerei as minhas expectativas, foi aí que eu consegui curtir a Sim, maternidade, né? sim. Uhum. Porque a gente fica com muita expectativa, porque tem um mundo ideal, que é o que a gente vê na Sim, internet, né? E tem o mundo real, que é o mundo possível, que você consegue fazer, né? Dentro do que é vendido como ideal, né? sim. Então, a partir do momento que você consegue separar isso, que você consegue ver o que é o seu melhor, o que você pode fazer de melhor, né? E sair dessas expectativas, eu acho que aí começa a fluir mais, né? A maternidade em si vai ficando mais leve. Sim, e é exatamente, Lu, acredito demais nisso, porque assim, as expectativas, eu falo que a sociedade, ela impõe tanto, e muitas vezes, gente, essa pressão é de uma forma tão sutil que a gente não percebe, que a gente passa a acreditar que essa exigência é nossa. Eu falo assim, Uhum. eu trabalho, a gente passa a acreditar que é uma autoexigência, mas não é, foi algo que foi absorvido assim pela sociedade sem a nossa construção, que foi tomado por tanta pressão que é exercida. Então, olha como que a sociedade faz. É assim, primeiro, né, quando você casa, tem que ter filho. Depois que você tem filho, primeiro, cadê o segundo? Depois que você tem o segundo, aí se você quer ter o terceiro, fala assim, uai, não, mas três, não é possível. Você é doida? Sim, então como se a estrutura fosse pai, mãe, 2 filhos e é isso. Gente, mas é isso desde que a gente escolha que na minha relação, que na minha família vai ser assim. Então eu acho muito importante isso que você falou assim, em relação às expectativas. A gente tem que conseguir equilibrar, né? Porque os filhos, eles progridem na vida, eles se desenvolvem por causa também das nossas expectativas. Mas se elas forem altas demais, só tem lugar para frustração, né? É. Quando a gente tem grandes expectativas, e aí olha só como que a sociedade coloca, né? Eu falo que o degrau cada vez mais alto que a gente vai ter que pular para se sentir realizado. Porque não basta ter um parto conectado com o bebê. Tem que ser parto natural, sem anestesia, na banheira, dentro da sua casa. Então, parece que tem que ter É, tudo isso para você conseguir ser feliz, porque senão não é exatamente. suficiente, né? Uma das partes que foi difícil, o pós-parto para mim, foi por isso, porque eu planejei isso aí. Um parto sem Uhum. intervenção, né? Só escutando as músicas que eu queria, só com as pessoas que eu queria. E na hora que vai tudo um pouco ao contrário disso, você fica frustrado, porque você gerou sua expectativa lá em cima. Aí na hora que Uhum. acontece ao contrário, se eu tivesse Sim. gerado uma expectativa mais baixa, se acontecer o que eu quero, bem, se não, tá Aham. tudo bem também, teria sido mais fácil. Mas isso que você falou, que a gente acha
que é uma autocrítica nossa, mas na verdade é da sociedade, a gente nem percebe, que eu vejo uma frase que muitas mães falam, né? Que eu acredito também, mas eu não vejo que é tanto assim. Que é, por exemplo, que perdeu a identidade depois que se viu Uhum. mãe. Mas eu parei para pensar nisso, sabe? Porque muitas vezes a gente acha que perdeu a identidade por causa de alguma coisa da sociedade também. Por exemplo, roupa. Eu fui Uhum. colocar roupa depois de ser mãe. Eu tava me sentindo bem com a roupa, mas o que que eu pensei? Eu falei assim, mas o pessoal Será? vai sair na rua, o pessoal vai falar assim, nossa, mas ela é mãe, como é que ela tá com essa roupa? Aham. Sabe? E na hora que eu fui ver, eu falei, gente, não é uma crítica minha, não é, né? Eu não tô achando ruim essa roupa, eu tô deixando de colocar por causa do que os outros vão pensar também. Então, eu Uhum. acredito que tem uma perca de identidade mesmo, né? Eu acho que é normal, porque a gente muda completamente em todos os sentidos, todos, Sim. físicos, emocionais, profissionais, tudo. Mas eu acredito que tem muito uma cobrança da sociedade em tudo, né? Em tudo. Uhum. Igual você falou de formação de família também. A minha família tem uma cobrança também da sociedade, né? Que Uhum. eu tô com uma pessoa, eu já fui casada, né? O meu marido também veio de uma outra relação. E eu tenho uma enteada, né? Que é a filha do Cadu de uma outra relação. Que tem muitas cobranças também, porque esse não é o formato de família que a sociedade idealiza, né? É como Uhum. igual você falou, o que é certo é aquele casal que conhece no, né, no ensino médio, fica junto, Sim, sim. casa e tudo. Esse é o padrão. E quando você quebra esse padrão, assim, as pessoas assustam, né? Uhum. Então, até a minha família é um pouco questionada nesse sentido, né? Eu falo que qualquer atitude que eu tenho acaba que é um pouco questionada em relação Uhum. até a Gabi, né? Se eu me aproximo muito, tem um questionamento. Se eu não me aproximo Sim. tanto, também tem um questionamento, né? Porque, de certa forma, a Gabi é um maternar, Uhum. mas não é um maternar, não é? Tipo, ela é minha filha, períodos, né? Que ela fica com a gente metade da semana e finais de semana alternados, né? Então é como se metade da minha vida fosse mãe de duas e metade Aham. só da Bia. Sim, e olha que interessante, assim, por isso que eu acho que a sua história é uma história muito bonita, porque você se apropriou, né? Independente de qualquer coisa, independente das pressões, e eu entendo, sabe, gente, hoje eu consigo ser até mais. Olhar para essas pressões, inclusive familiares, de uma outra forma, assim, eu entendo, gente, eu lavei meu cabelo agora, ele tá tão gafurinado, sabe, assim, solto ao Eu tô léu, que mexo no meu cabelo aqui também, não ele consigo. tá molhado ainda, tá numa gafurina só, por isso que eu tô com essa briga com ele aqui. Mas a questão é que eu vejo que até a pressão da nossa própria família em relação a tudo isso, eu entendo que ainda assim é amor, sabe, Luísa? Porque é a forma que, eu falo assim, até os nossos pais, eles têm os próprios desamparos deles, né? Uhum. Então, muitas vezes, o que eles cobram é o que eles entendem que pra gente vai ser mais leve, né, É, perante a sociedade. Mas isso que eu acho legal da sua configuração familiar, porque a gente poderia, é isso que eu falo assim, gente, a situação tá aqui, tá dada, uma situação específica. Não é a situação em si que faz com que eu tenha uma vida melhor, pior, mais leve, mais pesada, mais estressada. Não é a situação em si. É o que que eu faço com isso? Porque as pessoas poderiam olhar para, ah, tem a vida fácil, ou então, não, mas que difícil. E mesmo assim, você escolheu maternar a Gabi, né? Que eu acho muito legal a preocupação, né? A Gabi já participou de curso comigo, e essa preocupação que você tem, e é um maternar, né? E é uma forma de referência para ela também. Então, mesmo não sendo a situação, né? A minha sobrinha que fala, eu acho ótimo, que ela fala assim, ela tem um olhar crítico em relação à sociedade, e ela fala assim, como se o ideal fosse marido, mulher, dois filhos, periquito, papagaio. Tipo assim, aquela família perfeita, só cabe isso. uhum. E realmente, assim, não, gente, o que que é perfeito pra gente? É aquilo que a gente se sente bem, que a gente escolheu e que a gente se tornou protagonista da história, sabe? Justamente, eu concordo com tudo, né? Eu falo que a gente podia estar dentro de uma estrutura familiar considerada perfeita pela sociedade e não estar feliz, né? E já ao contrário, a gente está numa estrutura familiar que
que não Novas é configurações, né? isso, Novas novas configurações configurações possíveis. e tá feliz nessa configuração, né? Eu acho que Uhum. muita gente deixa de fazer certas coisas com medo disso, né? Então, eu acho que eu falo que onde que tiver amor é o que vale, né? Se Sim. você estiver feliz e tiver amor, é isso que vale sempre, É, e sempre. é isso, assim, eu vi várias pessoas comentando aquilo na hora que você estava falando, disso, assim, até de depressão pós-parto, por conta de tamanha expectativa, né, desse amor que vai ser avassalador, né, porque parece que é isso, né, a criança nasceu e aquele amor avassalador surgiu. Eu tenho mães que chegam no consultório devastadas por causa disso e me perguntam, Marcela, qual que é o problema comigo? Porque o bebê nasceu e aquele amor avassalador não Não veio. vê. E aí? E Comigo aí? aconteceu isso. Sim, eu falo que aí, se vier, tá tudo bem. É. Se não vier, tá tudo bem também, sabe por quê? Nós vamos construir juntos esse amor. Uhum. É justamente Né? quando a Bia nasceu, e eu lembro que eu ficava olhando para a relação dela com o Cadu, sabe? Aí eu falava, gente, ele ama tanto ela, tá mais do que eu, como que pode? Eu sou a mãe, sabe? Eu ficava assim, meu Deus. Aí eu via minha mãe com ela, eu falava, gente, por que que eu não tô sentindo isso, sabe? Mas depois, hoje eu vejo, né? Era tanta coisa, era muita novidade, né? Sim. Era, né, igual eu falei, eu tava com dor do parto normal ainda, hormônios que ficam a mil também, né? Uhum. A dor na amamentação, o medo de não estar ganhando peso, mesmo estando doendo, você sofrendo daquele jeito, e você fica com medo de não estar conseguindo, de não conseguir amamentar, que é outra questão que a sociedade impõe Peso, muito, né? né? Parece que a mulher que Sim. não consegue amamentar também é menos mãe, e Sim, isso não sim. existe, né? Não existe. Eu falo que a gente tem que dar as informações, né? E tem que dar o apoio necessário para que a mulher consiga amamentar, mas sem essa pressão de que se não Sim. amamentar também não é mãe, né? Uhum. Então, eu tinha essa cobrança muito grande. Assim, meu Deus, se eu não conseguir amamentar, porque eu pensei em desistir também várias vezes por tanta dor, assim, que eu senti. Uhum. Então, é muita coisa, né? E você fica sem dormir. E se ficar sem dormir, você fica já meio pirada mesmo, né? E o bebê dorme, e aí você fica cansada, querendo dormir, mas você não consegue também, porque tem medo do bebê sufocar. É uma loucura, assim, o Sim. início. Eu sempre tenho muitas mães que me procuram no direct, eu sempre gosto de deixar isso muito claro. Porque senão a gente sofre muito. O que me Uhum. salvou na época foi um livro que eu estava lendo, porque eu nunca tinha ouvido isso de ninguém. Eu nunca tinha lido nada a respeito disso, que era difícil desse jeito, né? Igual foi Uhum. pra mim. Então, eu tinha um livro que é da Rafaela, 60 Dias na Neblina. Sei, de neblina, ele é lindo. Nossa, esse livro me salvou, porque ele falava tudo que eu estava sentindo. Então, eu não estava me Uhum. sentindo única no mundo com esse sentimento, né? Então, aí, os dias foram passando, parece que vai tudo se Vai encaixando, né? processando, sim. Eu falo, eu gosto de deixar claro também assim, fica tranquila, porque vai passar. O Uhum. amor maior do mundo, ele vem. Não tem como, sabe? Depois que você começa a olhar aquela carinha, né? Começa a interagir com você, não tem. Hoje, sim, eu olho pra Bia amamentando, eu olho pra Bia dormindo, eu olho pra Bia brincando. Eu já começo a chorar de tanto que é Vem, um né? amor, assim, maluco, Sim, e eu sabe? falo assim, eu acho que o movimento que a gente precisa fazer é de ser gentil com as nossas dores, sabe? Assim, e com as nossas dores, gente, mesmo que a gente ainda não perceba, porque eu falo que quando um filho nasce, muitas questões inconscientes que estavam aqui, guardadas num lugar que não estava incomodando, porque não sumiram. Questões lá atrás, né, da nossa própria relação com os nossos pais, da forma com que nós fomos maternados, paternados, das crenças que nós, né, construímos. Então, isso vem à tona quando o filho nasce. Só que o puerpério é um momento de tanta oscilação, né, emocional, hormonal, que muitas vezes a gente não se dá conta disso e passa a acreditar que o problema é nosso. Então, gente, entendam isso, sabe? Conversem abertamente com mães que estão nessa situação. Mostrem como que foi difícil acordar de madrugada, como que é difícil as comparações, né? De ter que dar conta aí de uma comparação, bebê ganhou tanto peso. Não, meu filho, porque parece que é uma disputa, né? Meu É. filho dormiu a noite inteira com 5 meses, o meu dormiu com 4. Não, o meu Ah, dormiu no primeiro mês. não, eu detesto isso, eu Né? detesto. Não é péssimo. Eu falo, quando chega pra mim falando que eu acho que eu consegui de ser leve, assim, é porque eu sou muito tranquila. Eu vejo mães também muito apegadas em marcos, sabe? Esses marcos de Uhum. desenvolvimento. É claro que a gente tem que prestar atenção se nosso filho está desenvolvendo de acordo, né?
mas muito apegada, sabe? Chegar e Sim. falar assim, ai, o meu engatinhou com tantos meses, o meu virou de bruxo com tanto tempo, ai, o meu não, o meu é isso, o meu é aquilo. E isso gera uma frustração, sabe? Porque cada bebê tem o seu tempo, né? Cada bebê Uhum. tem o seu tempo de fazer as coisas. Então, isso vai gerando até culpa nas mães, porque o bebê ainda não virou. Será que foi culpa minha? Será que eu estimulei pouco? Será que, sabe? Aí vai criando e vai só distanciando. Se todas É, as mães, né, tivessem mais clareza nisso, ficaria mais sim. fácil. E eu falo assim, eu vou ter perguntando assim, como lidar com palpites desnecessários? Eu acho que a Jéssica tá aqui, ela entrou. Eu e a Jéssica, a gente brinca. Opa, voltou aqui. A gente brincava muito porque até isso, né, nos palpites, a sociedade ela entra muito. Então, o que que eu diria em relação a isso, gente? Eu falo que a criação de um filho, a gente pode ter nossa rede de apoio, que eu acho que é extremamente saudável pra gente, né, ter Uhum, rede de apoio. Mas quem decide, quem toma as decisões sobre o filho é o casal, né? Então eu falo assim, o que que a gente pode fazer em relação aos palpites desnecessários? Primeiramente, a gente está muito alinhado com o nosso parceiro, porque quem precisa exercer uhum, esse papel, né, de pai responsável e blindar a mãe disso é o pai. É o pai que faz esse papel para que a mãe esteja ali, ó, focada na relação com a criança, que a necessidade principal da criança é ter a mãe com ela. uhum, Então, esteja firme, né, com o seu parceiro em relação. O que que vocês pensam sobre amamentação, sobre alimentação, sobre sono? Cama compartilhada, o que que vocês pensam sobre isso? E aí, gente, tá bom pra você? Eu sempre fiz isso aqui em casa. Tá bom pra mim? Diogo, tá bom pra você? Então vamos juntos enfrentar, porque a gente sabe que vai ser difícil. E uhum, para outras coisas, gente, eu levava no humor, sabe, Luísa? Porque aí quando eu falava algo, no humor, mas com aquele sentido para as pessoas entenderem. A amamentação foi uma questão assim, das duas, que eu amamentei até 1 ano e meio. E aí eu lembro que as pessoas perguntavam, né? Eram duas perguntas principais. A primeira, ela falava assim: Nossa senhora, você amamenta até hoje, menino, com dente, andando e tudo. Eu falava assim: Você acredita? Eu pensei em amamentar até os 18 anos, mas vou deixar ela decidir que horas que ela quer parar. Aí a pessoa já ficava meio sem graça, já ria e ficava no bom humor. O outro era assim, ainda sai leite? Eu falei, não, minha filha, agora passou a sair Coca-Cola, você acredita? Por isso que ela gosta desse jeito. É desse jeito mesmo. E eu falo que Porque mãe também vai. nasceu para pagar a língua, né? Porque eu Uhum. era uma dessas pessoas aí, por isso que eu até entendo. Eu falava assim que eu vou amamentar até os 6 meses, né? Que é o que pedem, o sugerido. E depois não, porque eu achava feio o menino com dente mamando, achava feio o menino em pé mamando. Gente, hoje se a Bia quiser mamar, igualzinho você falou, até os 18 anos, ela vai Sim, mamar aqui, até ó. os 18 anos. Tá aqui o Porque peito pra eu, você, a Jéssica. eu amo dar mamar, amo, amo, amo. Ela fez 9 meses, né? E eu continuo dando mamar a hora que ela quiser, sabe? Tá sempre. E paguei língua mesmo, sabe? Aqui, Porque mas aqui, levanta a mão aí, qual que foi a mãe que nunca pagou língua, gente? E eu paguei língua, é no tal da birra de virar e falar assim, quando eu estava em algum lugar público, né, que a criança dava birra e falar assim, gente, eu olhava e eu tinha certeza de falar assim, gente, mas se fosse esse filho meu. meu, nossa, até entender, gente, eu até postei esses dias, a birra faz parte do processo de desenvolvimento da criança. A gente olha como birra, mas para a criança é uma descarga emocional. Para a criança é algo que ela realmente precisa passar para ela aprender os processos de autorregulagem da emoção. Então, aqui, que mãe que nunca pagou língua, né, gente? É bom pagar língua. Eu pago o tempo inteiro. Eu até separei aqui, Marcela, eu fiz umas dicasinhas aqui Sim, que eu vamos acho lá. que me ajudaram a levar a maternidade mais leve, sabe? Uhum, então, Que vamos lá. a primeira aqui que eu anotei é de seguir o coração, sabe? Porque eu acho que tem muitos perfis, hoje principalmente é Instagram, né? Então, acho que o excesso de Uhum, informação, às vezes, impedem a gente de seguir o nosso próprio instinto. Sabe, às sim. vezes você quer fazer tal coisa, tá no seu coração ali fazer tal coisa, mas o perfil X falou para não fazer isso, não. Mas o perfil Uhum, Y falou que isso não é legal de fazer, que isso, por exemplo, sim. colo. Eu sempre amei dar colo para a Bia. E tem dois extremos. Tem o extremo que é do super afeto, né? Que é aqueles Instagrams da criação com afeto, que Uhum, super apoio. Mas tem aqueles que são contra também, que já é para ensinar o sim. bebê a dormir sozinho e tudo.
Então, eu acho que é muito do instinto, Do sabe? filho, sim, Eu sim, falo que as pessoas entendem muito de criança, mas do seu filho, quem entende é você, né? sim, Então, assim, quem vai saber o melhor para o seu bebê é só você, né? Então, eu falo exatamente. assim, talvez a gente desligar, eu falo desligar o mundo e ouvir o nosso Uhum. coração. Eu acho que É, essa dica eu acho que é muito. sim, eu entendo muito isso, Lu. E eu falo assim, a questão do conhecimento é para que a gente tenha referências. Por Isso. exemplo, eu falo, gente, a gente precisa estudar sobre as fases de desenvolvimento para a gente conseguir olhar para os nossos filhos de uma forma diferente. Por exemplo, quando a mãe chega desorientada por causa de birra, eu só falo assim, respira aqui. Todas as crianças no mundo, inclusive as francesas, né, daquele livro Crianças Francesas Não Fazem Mais, inclusive as francesas, vão da birra, porque a birra nada mais é que um processo de individuação da criança. Então, quando a gente entende as fases de desenvolvimento, a gente para de olhar a criança como sendo responsável por ter maus comportamentos, comportamentos inadequados para a sociedade, e passa a entender o que está por trás, que necessidade é essa que está por trás. E eu acho isso assim, gente, é o que eu falo para as mães no consultório, Lu. Na dúvida, siga o seu coração. Na dúvida, conecte com seu filho. Qual que é a necessidade dele? Inclusive, essa semana, né, na segunda-feira, eu fiz a live do Sleep Talk. E foi uma live que eu tive, assim, muito retorno, porque é uma live que nos ajuda, né? A ferramenta do Sleep Talk é uma ferramenta que nos ajuda muito a, inclusive, nos curar. Inclusive para essa mãe que falou aí, né, um pouco para cima, que não curtiu o primeiro ano por causa da depressão pós-parto, a outra que falou da dificuldade de amamentação, se cure desse processo, gente. Então, essa ferramenta é muito bacana de diálogo com a alma da criança, se colocando todas os seus desamparos e mostrando para a criança que, independente de qualquer coisa, o seu amor está ali, que tudo que você fez foi amando, foi buscando o melhor. E eu falo, gente, na dúvida de como agir, aqui, olhe para o seu filho, entenda o que seu filho quer. Aí uma virou para mim e falou assim, Marcela, duas essa semana aplicaram a técnica e no mesmo dia já tiveram retorno, porque é uma ferramenta de retorno muito rápido. E aí eu falei com elas, falei assim, mas não se iludam. Hoje os seus filhos dormiram a noite inteira, ok. Mas se amanhã ele acordar, mesmo você fazendo essa técnica, passe a observar o que será que ele está querendo. Será que não é um dia que ele precisa mais de você? E às vezes à noite é o momento que ele tem você disponível, porque você está ali, né? Não tem serviço, não tem afazeres de casa, você está ali disponível. Então, gente, na dúvida, olhe para o seu filho e veja qual que é a necessidade que ele está me mostrando, Justamente. né? Aí a segunda que eu coloquei aqui é uma coisa que eu ficava brigando comigo mesmo no início um pouco. É que eu queria ter a Bia, né? Queria ser mãe, mas queria manter a mesma vida de antes. E isso não existe mais. Então, a Não. partir do momento que eu entendi que a minha vida mudou, ficou mais leve também, sabe? E a gente não sofrer com essa mudança. Porque no início pode até parecer que não mudou para melhor, mas depois a gente enxerga com muita Vai. clareza que mudou para melhor, né? A Sim. gente não vai ter as mesmas coisas que tinham antes, né? Por exemplo, como muitas pessoas falam que é o banho demorado, né? As Uhum. noites, 8 horas de sono e tudo. Mas a partir do momento que você enxerga, não, minha vida mudou, agora não é assim mais. Eu acho que também fica mais leve para você entender que, pronto, agora vai ser diferente e Sim. eu vou curtir do jeito que tá agora, né? E E vai construir passar. outras coisas, né? Porque assim, É, mudou para um lado, mas a gente tem possibilidade de construir outras coisas. E aí, gente, o apoio do parceiro é muito importante. Falar para o parceiro o que você precisa, porque muitas vezes a gente envolve o parceiro falando por metáforas. O que que a gente faz? A gente está doido para tomar esse banho demorado e a gente fala o quê? Ô, meu bem, aqui, dá banho na Bia, por favor, né? Assim, dá um jeito ali na Bia e tal. Só que, na verdade, você não quer o banho da Bia, você quer o seu banho demorado. E aí, você acha que o seu marido vai dar o banho do jeito que você quer? Não vai. Você vai reclamar, você a vai Bia achar tá chorando. ruim. Hã? A Bia acordou, tá chorando. Fica à vontade, tá? Na hora que você Não, o quiser Cadu pegou ir, ela. Se eu não tá? resolver, eu vou pegar. Então, gente, fale para o seu marido o que você verdadeiramente quer. Agora eu tô precisando de colo, eu tô precisando de um banho demorado, eu tô precisando de um carinho, né? Eu tô precisando de menos visita porque eu quero estar aqui entregue para essa relação,
né? Então, traga seu marido como o seu parceiro, né? Sua rede de apoio, realmente como apoio para lidar nesse momento. E para os homens é muito importante a gente colocar isso também, Lu, porque chega o homem no consultório, inclusive pai que fala assim, Marcelo, eu quero minha vida de antes. Eu falei assim, não existe Não essa vida tem, de né? antes. Existem outras configurações possíveis e que nós vamos descobrir que podem ser até melhores, mas a mesma vida de antes, gente, não é possível. Não tem. E a partir do momento que a gente consegue ver isso, né? Que a gente enxerga, assim, não, não vai ser igual antes mais. Uhum. Aí a gente consegue levar com mais leveza também, né? A Sim. outra coisa que eu coloquei aqui, que foi um ponto que eu peguei quando a Bia ficou gripadinha, e a gente praticamente não dormia à noite, porque ela não conseguia respirar deitadinha, né? Ela só conseguia dormir em cima de mim, assim, mais em pezinha. E toda vez que eu tentava colocar ela lá, ela acordava, sabe? Dava, ai meu Deus, mais uma vez, mais uma vez. Isso foi uma noite. Na segunda noite, de manhã, eu tinha lido um texto sobre as mães que perdem os bebês cedo demais. Ah, eu lembro quando você colocou isso. Não é? Então eu falo assim, quando a gente tem, enxerga pelo outro lado, de mães que dariam tudo para ter o Pra que a gente ter tem, seus mesmo que filhos. seja as noites, sim, claro. Quando a gente Sim. percebe assim, nossa, tem mãe que daria tudo para estar aqui É, acordando de 10 em 10 minutos. Né? Então, quando você enxerga com gratidão, você exatamente. fala assim, obrigada por estar acordando, mas por ter ela, né? Uhum, Então, pela vida dela, pela saúde dela. Então, a segunda noite ficou tão mais fácil, né? Tava uhum. cansativo, mas eu acordava até com prazer de falar assim, eu tenho Sim, ela, né? sim. Então, eu tô grata por ter ela no É meu colo, isso. né? E eu falo assim, é isso que eu chamo de falar sim para a maternidade, né? Porque se a criança está acordando toda noite, gente, existe uma necessidade aí. As pessoas podem falar assim, ah, mas então a necessidade é porque só quer meu colo. É, ela quer você, porque ela entende que vocês duas são uma só. O processo da simbiose, ele está totalmente ali, ó, é a fase, né? Que a criança mais precisa da mãe por perto, né? Até pela esterogestação, né? Que é a gestação Uhum. fora do corpo. O que a esterogestação traz para gente? Que, na verdade, uma gestação, ela deveria durar 1 ano. Só que o corpo humano, ele não seria capaz, né, de gerar uma criança, né, durante 1 ano e, né, toda a nossa estrutura de parir uma criança com 1 ano. Então, existem nos 3 primeiros meses essa gestação fora do corpo. A criança quer você, é você que resolve. E esse processo simbiótico, gente, muitos autores falam, né? Começa aí a separação, o primeiro momento na angústia de separação, que a Bia deve estar começando a viver Tá, esse tá. momento, né? De se perceber como uma criança diferente de Diferente, né? você. Sim, ela está começando a se perceber. Tem o pico nos 2 anos, que é o período da birra, que é um pico de um processo de individuação, por isso das birras, por isso das descargas emocionais, e ele só finaliza na adolescência. Então, gente, eu sempre falo com os pais que me perguntam assim: ai, Marcela, já xinguei, já bati, já briguei, já fiz isso. Ainda dá tempo? Ainda dá tempo de reconstruir, de se perdoar primeiramente, de criar novas conexões e novas possibilidades de relação com os nossos filhos. Diga sim para a maternidade, para essas necessidades. Você falou, eu fiquei lembrando que da Lavínia eu tinha uma expectativa muito grande que ela dormisse a noite inteira, né? Por causa de tudo que estava aqui, né? Das expectativas do bebê perfeito. Até que eu entendi que eu só poderia ser uma mãe suficiente e que ela seria uma filha suficiente, que não precisava ser perfeita em tudo, né? E aí fui construindo todo esse maternar com ela. E o da Mila, eu falei assim, a noite era minha amiga. Eu gostava da noite. Tanto que meu marido falava assim, não, Marcela, já tá bom de amamentar à noite. A Mila amamentou à noite até 1 ano e 2 meses. Mas eu gostava, porque era o momento que eu falei sim. Eu falei assim, é a noite, é o que ela precisa, então estou aqui. Eu lembro que eu olhava para a lua e ficava só nós duas nesse ambiente assim do silêncio. Falei assim, gente, digam sim para a necessidade dos filhos de vocês. Vocês vão ter uma vida inteira para dormir. Podem ter certeza que a gente volta a dormir. Gente, meus meninos hoje acordaram 9 horas da manhã. A gente volta a dormir à noite. Podem ficar tranquilas. Mas diga sim para aquela necessidade do seu filho, né? É, a outra que eu coloquei foi justamente isso, que o bebê precisa de você, né? Então, quando eu coloco assim, quando eu vou pegar a Bia, talvez eu tô cansada, acabei de deixar ela.
Eu vou pegar e ela tá chorando, eu falo assim, você ama muito a mamãe, né, filha? Que eu acho que fica até mais leve pra mim, eu sentir Sim, aquele sim. amor todo, né? Porque você precisa da mamãe, você ama muito a mamãe, né? Então fica mais leve também quando você percebe que você é o mundo dela, né? Uhum. Ali você, eu, principalmente com a Bia bem bebezinha, eu sou o mundo dela mesmo, eu sou tudo que ela tem. Então ela precisa de mim e precisa praticamente só de mim, né? Claro que tem o pai, Uhum. tem os avós, tem tudo, mas tem essa angústia aí também da separação que é muito com a Sim. mãe, né? Quando se descobre um ser independente da mãe. Sim. E outra Nossa, coisa também é ver que o bebê, por mais dependente que ele seja, ele é um ser independente de você, né? uhum. Então, quando você percebe também que o bebê já tem vontades, que o bebê tem desejos que são diferentes dos seus, né? Igual você falou, você quer que o bebê durma a noite inteira, mas é isso que o bebê tá querendo naquele momento, né? Sim, Quando é isso você que ele percebe isso precisa. também, por exemplo, eu vi até uma imagem, você tá socando a chupeta na boca do bebê, mas são as costas dele que tá doendo, que tá Uhum. coçando. E a gente fica Uhum. tentando solucionar de outra forma, né? Do nosso Bebês ponto de choram, vista, né? É. bebês choram, né? Choram mesmo. Então a gente fica Uhum. querendo arranjar um monte de método também para É. fazer com que isso pare, né? São remédios desnecessários, né? São cursos desnecessários para desmamar bebê, para o bebê dormir a noite inteira, que não tem tanta necessidade a partir do momento que Uhum. você enxerga a necessidade do bebê, né? Quer de estar com a mãe a Isso. maioria das vezes, quer de estar pertinho, quer de estar junto, quer estar mamando, Sim. E é né? isso, e cada um vai ter um padrão de comportamento, cada um vai ter um ritmo, inclusive nos marcos de desenvolvimento, né, nas fases. E aí, quando a gente escolheu esse tema, né, Lu, a maternidade me completou. O objetivo, gente, não é falar de uma perfeição, não é falar de algo acabado, de algo finalizado. O objetivo é falar de algo extremamente possível quando a gente fala sim. E o falar sim não é olhar com o nosso olhar de adulto, né? Porque o adulto olha o mau comportamento, o adulto olha a manha, o adulto olha todos esses estereótipos que foram criados na criança, e deixa de olhar a criança como um ser que tem, né, as suas necessidades, como um ser que tem opiniões diferentes da gente, como você falou. Então a criança ela precisa ser vista como um membro nessa dinâmica familiar. E muitas vezes a gente escolhe por ela, a gente fala por elas e a gente não ouve. E o ouvir não é só aquilo que a criança verbaliza, não. A gente não ouve, né, através dos comportamentos, aquilo que a criança de alguma forma está insistentemente querendo nos mostrar, Uhum. E né? outra coisa que eu até coloquei aqui também é de música, porque Uhum. eu faço a Bia dormir com música. Então, acho que falo até para a sanidade mental das mães fazer o neném dormir com música que a gente gosta. Que eu acho que fica mais leve também, sabe? Porque sai um pouco de músicas infantis, repetitivas o tempo todo, que eu acho que dá até uma Uhum. pirada na gente também, né? Fica só escutando isso. Aham. E eu acho que é um ponto, porque no início, fazer a Bia dormir para mim era um pouco cansativo, porque demorava, né? Até a gente encaixar, conseguir perceber os sinais de sono do bebê, até que a gente consegue encaixar isso, aí talvez demorava muito tempo, eu não conseguia fazer ela dormir mamando, aí tinha que ninar muito tempo, aí acabava sendo uma parte estressante do dia, assim. Então, quando eu comecei a colocar música para ela, e músicas que eu gostava também e que me acalmavam também, Uhum. isso automaticamente passava para ela, né? Então hoje eu faço ela dormir com Sim. músicas que eu gosto, que me acalmam, porque aí ela dorme rapidinho, porque eu passo essa calma Sim. para ela também, né? Sim, porque não existe outra forma, gente. Eu falo assim, o processo de educação da criança passa pelo nosso processo de autoeducação. Então, tudo que a gente quer transmitir para as crianças, primeiramente a gente tem que fazer com a gente. Se nós estamos num dia super agitado, o nosso bebê vai falar por nós. Engraçado, eu tenho um caso de uma criança, de um bebezinho, que ela chorou, Luísa, diariamente até os 9 meses de idade. A mãe levou em todos os especialistas que você puder imaginar, inclusive fora de Divinópolis.
durante 9 meses. E não tinha, assim, né, através do olhar médico, não tinha nada que pudesse ser feito. E no processo terapêutico, a mãe descobriu que era o choro dela que estava entalado, né, de tudo isso que nós estamos falando aqui, de todo um puerpério que não foi vivenciado, né, de todas as emoções aqui que estavam à flor da pele e não tinha com quem dividir, não, tinha que dar conta, né? Porque parece que a mulher ela tem que dar conta. Existe essa pressão? Então, o bebê fez isso por ela. Porque o que é a simbiose, gente? A simbiose é essa ligação emocional, né? O parto, ele já trouxe essa cisão do corpo físico da mãe e o corpo físico do bebê. Mas no âmbito emocional, a mãe e o bebê são um só. Então, aquilo que tiver pesado pra gente, de alguma forma, o bebê vai falar por nós. Por isso que eu falo, tá difícil, tá desafiador, tá cansativo, tá. Olha pro seu filho, o que que ele tá de que forma que ele tá te direcionando? O que que Eu ele falo tá que querendo te dizer? muita gente me questiona assim também, como que você dá conta, né? Porque eu gosto muito dessa parte de mesa, né? De cozinhar e tudo. E as pessoas falam assim, como que você dá conta disso tudo e tudo? É simples, eu não dou conta de tudo, né? Uhum. O dia que eu monto uma mesa, eu não arrumei cozinha. O dia que, né, que minha cozinha tá em dia, talvez as roupas não estão, né? Sim. Então eu falo tirar essa cobrança também das mães, né? E parar de comparar também, que cada mãe tem uma realidade, né? Também muito diferente uma da outra. Então eu não dou conta, né? É muito difícil, eu falo, a gente comparar os nossos bastidores com o palco dos outros, Sim, porque o que a gente sim. está vendo é só o que a pessoa quer mostrar, É né? só o palco, Por é. mais realidade que a pessoa tenta, né, mostrar nas redes sociais, por exemplo, é uma realidade que ela quer mostrar. É até uma Uhum. realidade fofinha, vamos dizer assim. Sim. Ah, a pia é sua coisa, mas a realidade mesmo, né, o que acontece nos bastidores, ninguém mostra, Uhum. né? Então eu falo assim, parar de comparar o que a gente vive com o que a gente vê também, porque ninguém dá conta de tudo. E tá tudo bem, né? A gente não consegue Uhum. ser perfeito em tudo 24 horas do dia. Então, Sim. tirar essa cobrança, principalmente mães, a gente tem muita cobrança, e isso fica até bom na nossa relação com as mães, com as nossas mães. Porque a gente Uhum. cobra tanto das mães, achando que mães são perfeitas, que mães não podem errar. Aí na hora que a gente tá no papel de mãe, a gente fala Aí assim, que a nossa, gente vê, né? então a gente é É. ser humano igual qualquer um, a gente não tem obrigação nenhuma de ser perfeito. E tá tudo bem em errar, tá tudo bem em algum momento se exaltar, em algum momento querer sair correndo, né? Em algum momento querer Uhum. pedir ajuda, tá tudo bem. A gente não é obrigado a dar conta de tudo sozinha, né? Sim, e eu falo isso, por isso que a maternidade, eu falo, o nascimento de um filho mexe com uma estrutura familiar inteira, porque nos dá possibilidades, inclusive, de perdoar os nossos pais por várias faltas, né, do suprimento das nossas necessidades, e que não é desamor, né, gente? Às vezes, em algum momento da nossa infância, a gente pode ter absorvido uma crença de desamor, de incapacidade, do não dar conta, mas aí a gente começa a entender, gente, nunca foi falta de amor, né? Mas eles estavam desamparados, eles viviam suas próprias dores como a gente vive agora com os nossos filhos, E né? tem vários jeitos de demonstrar amor, né? Não é só no falar, não é só no tato, né? Eu falo que muitas Uhum. das vezes o meu jeito de falar eu te amo, até o meu jeito de pedir desculpa, porque às vezes eu tenho essa dificuldade, sabe? É numa mesa posta, é cozinhando, Uhum. é fazendo, né, o doce preferido ou o almoço preferido, é colocando um bilhetinho, né? Eu acho que esse cuidado também é muito importante Eu dentro de quero casa. falar até disso, Lu, que eu acho isso tão importante, mas eu quero só passar duas perguntas aqui que eu acho legal a gente falar. Primeiro, sobre disputa e briga entre irmãos, gêmeos ainda, né? E é muito do que nós estamos falando aqui, a Lu até falou, eu acho que principalmente gente, irmãos, né? E independente se são gêmeos ou não, o olhar para os irmãos mais gêmeos traz isso ainda mais forte é o seguinte: cada um tem uma forma de receber e de dar amor, né? É o que a gente está falando aqui. Então, muitas vezes, nós pais colocamos os filhos tudo no mesmo pacote. Né? No mesmo pacote na hora do banho, no mesmo pacote na hora de fazer uma atividade, no mesmo pacote na hora de almoçar. E na verdade, gente, cada filho, primeiro, Tá escutando? fica à vontade, tá, Lu? Viu?
Fica à vontade quando você Tá quiser ir bom. lá dar um aconchego, quiser trazer ela para nossa live, tá? Mas pode continuar aí, que eu vou Pode ver. ficar bem à vontade. Cada filho, primeiro, ele repercute algo em nós. Então, o amor, sim, eu acredito que não tem formas de medir, que não tem dimensão, né, entre irmãos. Só um Assim, minutinho, tá, vai Marcela? lá, pode ficar à Só um vontade, Lu. segundo. É a maternidade real. Então, o que que acontece? Os irmãos, cada um, ele acessa algo diferente em nós, né? E a repercussão que nós temos, o comportamento que nós temos é diferente para cada filho. Então, não adianta, mesmo sendo gêmeos, a gente acreditar que a gente cria os nossos filhos iguais, que a gente dá as mesmas condições. Por quê? Porque cada filho tem uma demanda diferente, cada filho tem uma necessidade diferente. Então, é até injusto tratar igual filhos que têm necessidades diferentes. Então, nessas disputas de filho, primeiro de tudo, eu sempre gosto de falar o seguinte: eu sempre oriento, recomendo às mães, né? Até um trabalho que eu faço aqui em casa. Os filhos, eles já verbalizam, né? Eles já têm uma idade que eles conseguem conversar. Se sim, a gente faz uma reunião de família, colocando alguns limites, algumas fronteiras dentro de casa, inclusive na resolução de alguns desafios. E aí, quando que mãe e pai entra numa disputa de irmão, entra numa briga de irmão? Quando alguns desses limites foram ultrapassados. Por exemplo, aqui em casa, a gente já colocou que é um limite, a gente não agride o outro, nem verbalmente, nem fisicamente. A gente não bate, a gente não invade o espaço do outro, né? Isso é invadir o espaço do outro. Então, quando a Mila e a Lavina estão brigando, que uma vem com uma história e uma vem com a outra, nós somos tendenciosos, gente. A gente é tendencioso a ouvir e a já tomar a nossa posição. Só que nós estamos tomando a nossa posição no lugar de adulto. E ali tem muita coisa por trás da relação de irmãos que a gente não consegue perceber. Então, chegou aqui, o que que você vai fazer? Falar assim: a mamãe confia que vocês duas são capazes de resolver essa situação. E assim que vocês resolverem, eu estou esperando vocês lá na cozinha. São elas que resolvem. Quando que a mãe entra? Uma bateu na outra, uma puxou o cabelo uma da outra e tal. Aí invadiu um espaço que a gente já colocou como fronteira, como limite, que não é aceitável. Aí eu entro. Então, tomem muito cuidado, porque muitas vezes nós colocamos os filhos nesse lugar de comparação. Ah, esse aqui é tão carinhoso, esse aqui é tão distante. Mas às vezes a linguagem de amor disso aqui não é através do toque. Esse aqui vai lá fazer uma cartinha para você, que é a forma dele demonstrar como você está falando aqui, né? Então, vamos olhar para cada filho tendo necessidades diferentes e percebendo o amor de forma diferente. Eu gosto muito de uma série que eu tenho até no IGTV sobre as 5 linguagens de amor, que eu falo de cada uma delas, que é importante, gente, na nossa relação com o outro. Seja esse outro nosso parceiro, nosso filho, é importante que a gente entenda as linguagens possíveis e que a gente avalie qual que é a linguagem do meu parceiro, qual que é a linguagem do meu filho, que a gente consegue se conectar mais através disso. E a outra que perguntou até quando que os filhos sentem a nossa energia. Na verdade, gente, esse fio de simbiose, ele vai existir até na adolescência. Até na adolescência, a gente é capaz de conectar de alguma forma, a criança é capaz de perceber de alguma forma as nossas emoções. Mas ela é especialmente ativa na primeira infância, até os 7 anos. Então, até os 7 anos, as crianças elas estão inteiramente conectadas com a gente. Nos primeiros momentos da vida, né, por volta ali até os 2 anos, mais conectados, né, sentindo mais essa questão emocional, mas isso é possível, né, com uma carga emocional maior até os 7, mas ainda consegue, né, a gente ainda consegue ter esse vínculo simbiótico até a adolescência, ok? Ô Lu, eu queria te perguntar isso. Porque eu acho que esse papel que você exerce também, sabe, assim, como mulher, gente, o feminino dentro de casa. Que eu quero deixar isso muito claro, assim, porque todas nós temos a nossa dose do feminino e a nossa dose do masculino, né? Tem toda pessoa, independente do sexo, independente de ser mulher ou homem, tem essas duas doses, né, de feminino e masculino. E eu vejo que se transmite muita leveza nesses cuidados que eu acho extremamente importantes para a gente trazer um ambiente da casa leve. Porque o ambiente que a gente está inserido, gente,
pesa demais na nossa questão emocional. O nosso lar tem que ser um espaço mais que um conjunto físico. Ele precisa, o nosso lar precisa emanar aquilo de emocional, sabe? Aquilo que faz sentido, aquilo que é gostoso na relação. E você transmite muito isso, né? Através do carinho, do cuidado com o alimento. E alimento, olha só, nós estamos ingerindo, né? É a forma que a gente está colocando para dentro energia também. Então, fala um pouquinho mais disso, porque eu vejo que as pessoas te acompanham muito, né, com isso também, com as dicas que você dá em relação a essa alimentação, em relação ao cuidado com a mesa, a forma, né, que o alimento vai ser colocado na mesa. E eu acho isso extremamente importante. Eu amo, né, essa parte, né, de mesa posta, de tudo. Hoje virou muito um hábito, né? Eu acho que tudo que a gente faz com repetindo, né, com repetição vira um hábito. Porque pra mim eu já não consigo mais sentar na mesa sem pelo menos um jogo americano. Eu não consigo. Tá, parece que tá faltando alguma coisa. Igual assim, eu falei com você, é um jeito de demonstrar carinho. E aqui em casa já virou um jeito de todo mundo, sabe? O Cadu monta mesa, a Gabi monta mesa. Teve um dia que eu até Ah, postei que eu achei tão bonitinho. Ela tava com uma priminha aqui, foram comer um bolo. Ela foi lá na gaveta, pegou o jogo americano, colocou na tigelinha que combinava, sabe? Eu falo, gente, uhum. mesmo sem perceber o tanto que a gente influencia, né? O tanto que o exemplo arrasta mesmo, né? Mas é Então, isso, as crianças elas estão imitando isso, gente. Nós precisamos cuidar da gente. Entende que o movimento que muitas mães fazem desesperadamente, eu acho que de uma forma assim, com essa ânsia mesmo de dar o melhor para os filhos, é buscar o que é melhor para o meu filho. Então, você quer dar um presente maravilhoso para o seu filho? O melhor que você pode dar é o seu processo de cura. Você estando curada, você estando bem, assim, ó, com todas essas dores, você se abraçar, sabe? De fazer isso aqui, eu falei assim, gente, de curar essa criança interior que existe em mim, é o principal presente que você pode dar para o seu filho. justamente, Né? justamente. Eu Então, falo que eu trabalho muito isso com a Gabi, né? Porque a Gabi tem a história parecida com a minha, né? Os meus pais separaram também, tinha a mesma idade dela. Então, uhum, esse processo de cura comigo mesma é o tempo inteiro com a Gabi. uhum, É o tempo todo, a gente voltando na história, né? E graças a Deus eu podendo fazer um papel completamente diferente na vida dela do que o que eu tive. Então, é um uhum. processo de cura, assim. Olha que cura, que linda! Eu nem sabia disso, dessa história. Que Meus pais cura! separaram, eu tinha 6 anos e a Gabi também. Os pais separaram, tinha 6 anos, né? Então, reescrever essa história de um jeito Ai, que completamente diferente do lindo! que eu vivi, sabe? É um trabalho de cura diariamente. Diariamente eu me pego, eu vejo a Gabi, muitas vezes eu tomo atitudes, né? Pensando como eu gostaria que me tratassem, como eu gostaria que fosse, né? Se fosse eu. Como eu Sim. gostaria que a mulher do meu pai, no caso, né? Como que eu gostaria de ser tratada, como eu gostaria de estar inserida nessa. Muitas das vezes eu, Sim. eu faço esse trabalho. Eu falo que é um trabalho de cura e libertação todos os dias. A minha relação com a Gabi, sabe? Então, voltando à questão da mesa posta, é o meu jeito de mostrar, sabe? De demonstrar carinho, mostrar que eu amo, de pedir. Eu amo esse cuidado. Eu acho que esse cuidado faz muita diferença. E todo mundo sente, né? O Cadu já Faz. sente, eu acredito que até a Bia já sente que eu preparo a comidinha dela, coloco tudo bonitinho. Então, eu Ô, acho que esse Lu, cuidado faz muito. deixa eu só te interromper, porque vai fechar aqui e eu quero voltar, né, para fechar com você. Gente, mas eu vou fazer um pedido, porque falta um minuto aqui para desligar, 1 minuto e meio. Vou fazer um pedido para vocês, o seguinte. Eu, antes, assim, bem 8h20, quando deu 8h20, eu fiz um post que eu coloquei sobre o que a N. Você chegou a assistir a série, N? N Não, com N? não vi Não, mãe, ainda. mãe com filho da cidade não assiste série, né? Mas tudo bem. O que que a N e você têm em comum? E você, né, mães, têm em comum? E aí eu queria que hoje, né, depois dessa live, vocês pudessem colocar lá qual que foi o insight, o que que mais marcou, né, trazer a Luísa nessa maternidade real, né, mesmo diante dos desafios de não ter essa, e eu achei legal trazer a Anne por causa disso, de não ter esse padrão, de ir contra esse padrão e tá tudo bem e mostrar que é possível, e mostrar que se a gente fizesse escolha, a gente pode ser feliz da mesma forma, né, mesmo não estando dentro do padrão.
Então, eu queria que vocês comentassem, né, nesse último post, qual que foi o insight, o que mais marcou, né, dessa live nossa aqui hoje, né? O que que fez sentido para você? O que que você escutou? O que que você falou assim, gente, que bom de ter ouvido isso da Luísa, que passou por tudo isso e está aqui hoje transmitindo toda essa leveza para gente, tá? Então, eu quero que vocês respondam isso, por favor. Peço, né, para dar esse retorno para gente, mas vai terminar aqui em 15 segundos.